Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém? Vamos orar então por nossas crianças que vão sair para o culto infantil, para que Deus possa estar abençoando e cuidando delas. Deus, abençoa nossas crianças, Pai, aquelas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como Salvador, que essa possa ser a noite em que isso vai acontecer. Confiamos inteiramente na ação do Teu Santo Espírito e pedimos que o Senhor então salve essas crianças. Também pedimos por aqueles que vão ensinar a elas, que o Senhor possa usá-las com sabedoria. E também no culto aqui, se alguém não te conhece ainda, que essa possa ser uma noite de salvação. Teu Santo Espírito trabalha desde já. Assim eu te oro. Amém. Então as crianças podem se retirar. E os meus amados irmãos podem então abrir suas Bíblias em Números capítulo 16. O pastor Vladimir já leu o texto todo, agradeço. Então não vai ser preciso, não vai ser necessário ler todo o texto. Eu vou citando algumas partes do texto. E aí os irmãos vão então acompanhando, tá certo? Pedir para diminuir só um pouquinho do retorno, tá bem alto. Ok. Então, nós estamos no mês de serviço. Nós separamos o mês de setembro para falar sobre serviço cristão. Então, todos os anos nós fazemos isso, é de praxe. E esse ano o tema que nós decidimos abordar foi o serviço como estilo de vida. Então, nós temos pensado nisso, em como você servir a Deus como um estilo de vida. E hoje eu queria falar um pouco a respeito do grande vilão, ou da grande barreira que nós encontramos para viver esse estilo de vida de um servo, alguém que serve o Senhor em toda e qualquer situação, em qualquer lugar, não somente na igreja, mas em todo lugar, como que esse serviço ele é atrapalhado na nossa vida. E aí então eu vou falar, a partir desse texto, sobre o perigo de um coração insatisfeito. O perigo de um coração insatisfeito. O coração insatisfeito, pelo menos na minha experiência, dificilmente ele me faz verbalizar aquilo que ele sente. Mas geralmente ele grita algumas coisas lá no seu íntimo que Deus escuta. Eu não falo, eu sei que está lá dentro, mas que Deus está escutando. Então eu separei aqui um texto, geralmente é o que nós escutamos e às vezes o que o meu próprio coração produz nas minhas lutas com a insatisfação. Então geralmente o coração diz: nada está bom, tudo parece dar errado. Alguns vão dizer: há um complô contra mim no inferno. Apontaram para mim e diz a ele: vamos perturbar a vida dele. Não há nenhum motivo para sorrir, não sei do que vocês estão sorrindo, e nem para agradecer. Tudo coopera contra a minha vida. Meu trabalho não é o que eu sonhei. Meu cônjuge poderia ser bem melhor. Meus filhos não tenho prazer neles. Meus pais poderiam ser pais melhores. Minha igreja, o povo é sem graça, tem gente metida. Tenho que ficar dando satisfação pela minha ausência, muitas exigências, tem coisas que não concordo. Minha saúde não está legal, minha alimentação não está boa, não consigo me exercitar como gostaria, queria tanto ter disciplina, mas não consigo. Minha vida financeira, uma miséria, vivo no aperto, nunca posso fazer a viagem que gostaria, ter ou comer o que gostaria. E quando olho para a vida dos outros, de forma especial no Instagram, tudo parece dar certo para eles, só dá errado para mim.
tenho raiva dessa vida, da vida que Deus me deu. Tenho que arrumar um pecado para a minha infelicidade. Ou melhor, tenho que arrumar um culpado para a minha infelicidade. Minha falta de contentamento, minha falta de satisfação em Deus. Geralmente é assim que o coração do ser humano, do crente também, ele grita. Nós não dizemos essas coisas, mas lá no íntimo ele diz isso. E aí nós começamos a procurar um culpado para isso. E vamos culpando as pessoas que estão ao nosso derredor, as situações, e vamos brigando com as pessoas, com a vida, com as situações. E é impossível, vocês vão concordar comigo, é impossível o serviço a Deus como estilo de vida com um coração insatisfeito. Não é? Como que alguém que está nessa situação aqui vai conseguir servir a Deus? Tem a menor condição. Não faz o menor sentido. Esse coração não tem o menor desejo de fazer as coisas para agradar a Deus. Ele está tentando encontrar um culpado para esganar para tanta infelicidade que a sua vida tem. E geralmente nós vamos culpando as pessoas. O grande problema é porque essa insatisfação que há no nosso coração, ela só vai encontrar essa plena satisfação na pessoa de Deus. Aí às vezes você quer encontrar o que você só encontra em Cristo, numa pessoa, no cônjuge, num filho, numa igreja, num trabalho, numa viagem, e você nunca encontrará. Por isso, tanta infelicidade, por isso, tanto sofrimento, tanta raiva e tanta angústia. Vamos olhar de perto hoje uma história que foi registrada para o nosso ensino, como diz o apóstolo Paulo. Isso nos ajudará a ficarmos mais alerta para que o nosso coração não caminhe na insatisfação e assim possamos ter um estilo de vida de um servo. A história está registrada em Números 16. Esse texto começa falando de um homem. O nome dele, Corá. Corá é o nome desse homem. Qual era o problema aqui? Qual era a situação? Só para você ficar situado na história. Esse homem, ele estava insatisfeito. Aí, quando você pensa numa insatisfação, você pensa, ele está insatisfeito com o quê? Não é? Qual era a situação aqui? A insatisfação dele era que o trabalho dele, da família dele, era da família de Coate, eles carregavam os utensílios do templo. Então, o tabernáculo era móvel, e aí quando o Israel ia se movimentar, os levitas, os filhos de Arão, digo melhor, porque o Corá também era levita. Dentro dos levitas tinha uma divisão de trabalho. Então, os utensílios sagrados do templo, a família de Coate não podia tocar neles. Então, os filhos de Arão tinham que ir lá, e eles então pegavam tudo, ajeitavam, embrulhavam. Aí quando estava tudo prontinho, os da família de Coate é que podiam agora pegar, está tudo empacotado, aí eles podiam pegar e levar. Então, era esse o trabalho deles. Só que Corá, ele está insatisfeito. Aí parece que a insatisfação dele é com esse tipo de trabalho. Porque a guerra dele é contra a pessoa de Arão. Arão era junto com Moisés, eram aqueles que eram os mediadores ali entre Deus e eles. E Corá então reclama disso, diz que todo o povo é santo e que não é justo Deus usar esses dois homens como mediadores. E aí parece que a intriga maior dele era com a pessoa de Arão, por isso que Moisés vai propor aqui uma disputa, ou um desafio para ver quem Deus vai querer usar para ser esse mediador. Pegando as varas lá e tal, acendendo os incensos e por aí vai. A gente não vai entrar nesses pormenores, tá? Como o texto é muito longo, então vou pegar só as partes que eu acho interessante para o meu tema aqui.
Mas essa era a história. Então ele tá chateado com isso, está insatisfeito com o trabalho dele no ministério lá. Quando você olha para essa situação, você pensa, esse homem está insatisfeito porque ele não está fazendo o que ele quer. Bastava mudar, estava tudo resolvido. E é onde o grande perigo do nosso coração. A insatisfação de Corá, em ultimidade, não é porque Arão está lá. É porque Deus decidiu assim. E ele não queria. Ele está insatisfeito com Deus. E como Deus está dirigindo as coisas. E a raiva dele em intimidade é contra a pessoa de Deus. Aqui nós vamos tocar muito na questão ministerial, né? Muito ligado ao trabalho sacerdotal. Mas isso aqui vai extrapolar para a nossa vida lá fora. Então, não se trata só do contexto de igreja, mas é em como nós encaramos a vida e em como o nosso coração não está satisfeito no Senhor. Então, Corá, ele toma consigo 2 homens, Datã e Abirão. E ele está muito insatisfeito com o serviço que lhe cabia. Ele não queria servir a Deus como Deus havia estabelecido. Tinha que ser do jeito dele e não do jeito de Deus. Como eu falei, isso vai muito além de pensarmos no contexto de igreja. Por exemplo, o seu comportamento desinteressado na igreja é só uma pequena parcela de como você vive no dia a dia. Então, o coração insatisfeito, ele não encontra problemas só na igreja. Ele encontra problemas no dia a dia. Eu não consigo viver uma vida de um servo de Deus, porque eu estou com o coração insatisfeito. E em intimidade, essa insatisfação, eu posso encontrar, tentar descobrir. Às vezes você está infeliz, você fica tentando descobrir por que você está infeliz. Aí você pensa, é porque eu não fiz a viagem que eu queria. Olha, não tem nem nada a ver com a igreja. É porque eu não tenho o carro que eu gostaria de ter. É porque eu não tenho o trabalho que eu queria, eu não tenho o salário. É porque eu não tenho o esposo, a esposa que eu gostaria de ter. E aí você vai tentar encontrar uma desculpa para essa insatisfação. E aqui é onde mora o grande perigo, que nós vamos nos enganando, achando que se essas coisas forem resolvidas, nós então seremos felizes. Por isso as pessoas às vezes trocam de parceiro, né? Eu estou infeliz, a culpa é da minha esposa. Então se eu trocar de esposa, eu vou ficar feliz. Então eu estou infeliz porque às vezes a culpa é do meu trabalho. Então se eu trocar de trabalho, eu estou infeliz é porque eu nunca mais fui ao shopping. Então se eu for ao shopping, se eu comprar, né? Se eu consumir, aí eu vou ficar mais feliz. Claro que você fica feliz fazendo uma viagem, não é verdade? Quem não fica? O problema é como um analgésico, um remédio para dor. Você toma, a dor passa. O problema foi resolvido? Não. O problema continua lá, se agravando. Só que agora você está anestesiado e sendo enganado. E o problema está piorando. Então, Corá, certamente, ele lutou muito contra isso aqui. Para ele chegar onde ele chegou, não foi uma coisa do dia para a noite. Percebam que tem Datã e Abirão e mais 250 príncipes que ele influenciou. Era o grupo dele. Então, você tinha lá os da família dele, que tinha essa queixa. Você tinha esses 2 homens principais aqui. E você tinha esses 250 príncipes que foram eleitos pelo povo, homens notáveis no meio do povo. E ele conseguiu influenciar essas pessoas numa rebelião por causa do seu coração insatisfeito. Como isso é perigoso. Às vezes o nosso desejo é falar como Corá falou. Ele disse, basta. Veja aí o verso 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois toda a congregação é santa.
cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Interessante aqui notar é que a Corá chega para essa conversa com Moisés e Arão. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas ele já está no limite. Não é uma discussão aqui, não tem vamos ver como é que a gente resolve. Não, isso já está no coração dele de uma forma que ele chega para Moisés. Eu imagino que Moisés ficou até surpreso. Como assim? Ele chega de uma hora para outra e diz: basta, não aguentamos mais isso. E chega com um grupo gigantesco. Veja o quanto é perigoso um coração insatisfeito. O quanto isso é perigoso. Ele estoura. Aqui o que ele queria falar era com o próprio Deus. Basta, não quero servir assim. Não concordo em como o Senhor planejou as coisas. Não quero que isso atrapalhe minha vida. Não quero ter que estar pensando em como ser servo o tempo todo. Não, não e não. Basta. Muitas vezes o nosso coração grita com Deus dessa forma. Porque Deus, nós queremos Deus para que Ele nos abençoe. Só que Deus incomoda a nossa vida. A palavra dEle incomoda a nossa vida, porque vai de encontro aos nossos interesses. Eu quero viver de uma forma que ninguém ponha regras na minha vida. E Deus é o Deus de não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não faça isso, e não faça isso, e não, e não. Quem gosta de ter alguém assim na sua vida? Eu quero alguém para abençoar os meus projetos, mas para dizer como eu tenho que viver, basta. É o que o coração insatisfeito diz com Deus. Você sabe lá no fundo que o problema é o seu coração insatisfeito e não o que você tenta culpar. Nós tentamos nos enganar com isso. A vida amarga, nunca está do meu jeito, nunca está como eu sonhei. E você fica lutando com isso, lutando. E tentando culpar as pessoas, as coisas, o trabalho, a igreja, seja o que for. E lá no fundo, é o seu coração insatisfeito. O problema de Corá não era sua função, como ele dizia. E muito menos Moisés e Arão, mas a sua falta de contentamento em Deus. Moisés vai dizer para ele: ei, isso é pouco que você faz? Você acha pouco você já ser da tribo de Levi? Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? É pouco isso? É coisa desprezível? Você acha isso pouco? Como pode, Corá? Essa é a resposta de Moisés para ele. Mas ele está insatisfeito, está infeliz. Não estou feliz, Moisés. Como Deus planejou as coisas, a posição que Deus me colocou não me agrada. Basta. Aqui você se torna uma pessoa amarga e perigosa para si mesmo e para os outros, que você vai tentar influenciar, para que pensem como você, e talvez você acredite que o problema não é o seu coração insatisfeito. Então, alguém amargurado e insatisfeito vai tentar influenciar outras pessoas, para que ele caia a consciência dele, e mais pessoas pensando como ele, talvez agora eu possa
tranquilizar o meu coração ou a minha consciência de que o problema não sou eu, o problema não é o meu coração insatisfeito. Hebreus 12, falando a respeito exatamente disso, e aqui era um contexto em que as pessoas estavam abandonando Cristo para protegerem suas vidas, devido a uma perseguição. Ele diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você vai contaminando. Vai contaminando. Um coração insatisfeito é um grande perigo para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu derredor. Vejam como Datã e Abirão foram contaminados. Verso 12 e 14. Olha isso. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, olha o que esses camaradas vão dizer. Não subiremos, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste à terra que emana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Datã e Abirão, ao serem chamados para conversar com Moisés, eles dizem, você nos tirou de uma terra que emana leite e mel. Qual era a terra que ele está se referindo? Quem lembra? O Egito. E como era lá no Egito? Era bom para eles? Eles eram escravos, apanhavam, eram chicoteados, tinham que cumprir meta de fazer tijolos, e quando não cumpriam a meta era chicote. Foi por isso que eles começaram a clamar por socorro a Deus devido ao sofrimento. Mas agora Datã e Abirão estão dizendo para o povo, não, ele nos tirou de uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, para ser príncipe sobre nós, e não nos trouxe para a terra que emana leite e mel, como havia prometido. Vocês estão percebendo o tamanho da loucura na cabeça deles? Como eles estão sem noção? Eu diria, se eu estivesse lá, eu diria, vocês estão se ouvindo? O que vocês estão dizendo? O Egito, terra que emana leite e mel? É sério isso que vocês estão falando? Eles se tornaram irracionais, meus irmãos. Irracionais. Um coração insatisfeito não nos deixa enxergar a bondade de Deus. Só há motivo para reclamar e nunca para agradecer. Você já conversou com uma pessoa insatisfeita e você olha assim para a vida dessa e essa pessoa está reclamando de quê? Você conhece alguém assim? Levanta a mão aí. Ou sou só eu? Você olha assim, rapaz, eu queria ter esses problemas aí, às vezes você diz, né? Eu queria ter essa vida aí, a pessoa está reclamando. E aí a pessoa reclama, e ela não consegue ver a bondade de Deus. Às vezes no aconselhamento bíblico eu faço um exercício, né? Peço para a pessoa escrever as coisas ruins da vida dela e as coisas boas da vida dela que Deus tem feito. E ela tem dificuldade de escrever as coisas ruins. Por quê? Porque é só o coração gritando. Já vi, às vezes a pessoa está chorando ali, é muito problema, eu digo assim, pô, me diga só um, para eu tentar lhe ajudar, e a pessoa não sabe. Só um. E ela não consegue, mas ela está chorando porque está com muitos problemas. É só um coração insatisfeito.
Sabe aquele vazio? Parece que está faltando alguma coisa. Esse vazio é característico de um descrente, porque ele não tem Cristo. Aí ele tem esse vazio na alma dele que só Deus pode preencher. Quando nos convertemos, esse vazio é preenchido. Sai 1 tonelada das nossas costas quando recebemos o perdão de Deus. E aquele buraco na nossa alma é preenchido com a presença do Espírito Santo. E aí nós sentimos leveza, paz, a paz que excede todo entendimento. Que as pessoas vão olhar e vão, como é que essa pessoa está em paz assim? É a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Vai dizer Filipenses 4. Só que agora os cristãos começaram a olhar de novo para o Egito, para o mundo. E aí o povo de Deus que tem o pão da vida está com fome, tendo o pão da vida. O povo de Deus que tem a água viva que brota para a eternidade está com sede agora. Eles sentem o mesmo vazio na alma que um ímpio sente. E aí o problema é que eles vão tentar preencher esse vazio com as coisas desse mundo. E aí eles não conseguem, porque nada preenche esse vazio. Como diriam os evangelistas do passado, esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus preenche ele. E aí você vai ver agora muitos cristãos infelizes por não encontrar mais satisfação no Senhor, sendo enganados, olhando de volta para o Egito. Lá no Egito eu era feliz. Se eu tivesse isso aqui, eu era mais feliz. Se eu tivesse isso, aí sim eu era feliz. Aí eu pergunto, e Cristo? E Cristo na sua vida? Cristo continua sendo aquele, o único que nos satisfaz plenamente. O grande problema é que estamos tateando como cegos em outros lugares. Esses homens estavam emburrecidos pelo pecado, irracionais, como diria o salmista, como brutos, como animais irracionais à tua presença. Era assim que eles estavam. Não conseguiam ver o óbvio, e conseguiam ver o ilógico, dizer que lá no Egito era uma terra que manava leite e mel, era uma terra boa para eles. Esses dois homens foram influenciados por Corá. Veja o quanto isso é perigoso. Corá já está em maus lençóis, está arrastando pessoas com ele. É a raiz de amargura que brotando nos perturba e por meio dela muitos são contaminados. É a influência de corações insatisfeitos. Você já viu como é fácil? Qual é o mais fácil, hein, pastor Rodmir? Influenciar alguém para ficar satisfeito ou insatisfeito? Né? Você chega numa roda, paz, o negócio está feio. O negócio está ruim para todo mundo e tal. E aí, né, todo mundo, não é mais fácil? Você olha para o cenário e tal, e por aí vai. E esses homens aqui foram facilmente influenciados. Por isso nós temos que vigiar tanto os nossos corações. Desde meninice, a palavra de Deus vai dizer, nós tendemos para o mal. Por isso a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que vigiar. Porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Deus não deu, ele fabrica ídolos, como vai dizer Ezequiel 14. Levanta ídolos dentro do nosso coração, ó. É esse Deus aqui que vai te fazer feliz. Se tu tiver isso aqui, aí tu vai ser feliz. Aí sim tu vai ter essa paz que tu está buscando. E vai enganando muitos filhos de Deus.
Agora você vai perceber o perigo de um homem com um coração insatisfeito no Senhor, pois atrai juízo para si e para aqueles que ele influenciou. Veja do verso 20 ao verso 30. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Interessante que Moisés, ele diz, vamos acender os incensos e vamos ver o que Deus vai decidir, né? Moisés é um cara do diálogo. Vocês estão reclamando aí porque Deus decidiu assim? Beleza, não tem problema. Vamos ver se... Só que Deus não encarou assim, não. Deus não olhou para essa situação assim, que nem Moisés, não. Deus poderia dizer, beleza, Moisés, lança o desafio e amanhã eu vou acender, né, só o incenso lá do Arão. Deus não olhou para essa situação assim. E isso é muito perigoso. Como que Deus encara corações insatisfeitos nele? Deus diz, apartai-vos, verso 21, do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre seu rosto e disseram, ó Deus, autor e consumador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos em seus pecados. Às vezes nós tentamos amenizar as coisas. Jamais eu chamaria um irmão insatisfeito de um perverso. Mas quando eu leio as Escrituras, a forma como Deus encara os pecados é algo assustador. Por isso o povo de Deus deve ler mais as Escrituras, mais textos como esse, tirar lições disso, colocar a barba de molho, porque a gente vai brincando, né? Estou ansioso, eu vivo ansioso. O que é ansiedade? É porque eu não confio em Deus, e está tudo bem. E aí a gente aconselha, tenta ajudar e tal. Como que Deus encara isso? Estou chateado com Deus, estou insatisfeito, estou infeliz. Como que Deus encara isso? Então nós temos que tomar mais cuidado diante do Deus Santo que nós servimos, porque Ele encara as coisas com santidade. Ele leva as coisas muito a sério. Irmãos, esses homens aqui, eles só tinham uma reclamação. Não estou gostando da forma como Deus decidiu liderar o povo dele. Era essa a reclamação. Mas a resposta de Deus a isso, para mim, para nós, parece desproporcional. E só encaramos assim porque não conhecemos Deus na sua plena santidade. Porque não tem nada de desproporcional. O nosso Deus é um Deus santo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí nós precisamos olhar para esses textos, comer esses textos, ler esses textos, meditar nesses textos e encher nosso coração de temor a Deus. Porque a vida, ela está muito assim, né? Eu vou vivendo, vou pecando aqui e ali, e está tudo tranquilo, eu não preciso me preocupar tanto, e vamos vivendo. Deus olha para esse quadro, para esse cenário, e diz, se apartem desses homens perversos.
eram os levitas. Eram aqueles que estavam servindo no templo, mas tinham corações insatisfeitos com a pessoa de Deus. Ele diz mais, verso 27, levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então, presta atenção na última frase, então conhecereis que estes homens fizeram o quê? Estes homens desprezaram o Senhor. Eles não estavam só desprezando a liderança de Arão e de Moisés? Eles não estavam só propondo um novo modelo? Não é assim que Deus vê. Não é assim que o Senhor vê. Deus encara isso como um coração que o despreza. Um coração insatisfeito em como Deus decidiu fazer as coisas. E novamente, isso vai muito além de questões eclesiásticas. Como Deus decidiu governar a minha vida, isso me irrita. Isso me faz insatisfeito. E esse meu grito lá dentro, basta. Não é só uma rebeldia, é um desprezo ao Senhor. É assim que Deus encara isso. Esses homens vão morrer dessa forma. E vocês vão conhecer que eles desprezaram o Senhor. Todo o povo estava correndo perigo por causa de um coração que desprezava o Senhor. O terrível juízo de Deus veio sobre esses homens. Veja o verso 31 ao 35. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Nossa, é com esse Deus aqui, escuta isso, é com esse Deus aqui que estamos nos relacionando. Ouça isso, não é comigo, não é com um homem poderoso da terra,
é com Deus revelado nas Sagradas Escrituras. E não acredite na mentira de que o Deus do Antigo Testamento é severo e o Deus do Novo é bonzinho. Isso é uma grande heresia. Ele é o mesmo Deus que age, eu diria, ao ler Hebreus, com mais rigor devido ao seu ato de graça na pessoa de Jesus Cristo. É com esse Deus que estamos lidando, não é um qualquer. A cristandade precisa acordar. Precisamos chacoalhar uns aos outros. Ei, acorda! Deus não é um qualquer. Nosso coração tem que estar satisfeito nele. Não, nós não podemos desprezá-lo e ficarmos impunes. De forma alguma. Ele não permite isso. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Por que não cremos mais nessas verdades? Não, pastor, nós cremos. Não crê não. A grande maioria não crê, por isso vive uma vida descontente com Deus, uma vida sem compromisso com Deus e a sua palavra, e proclamando conhecê-lo, sem temor algum, diante desse Deus 3 vezes santo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os príncipes foram consumidos pelo fogo. Esses homens, e aqui eu penso que esses homens, esses 250, estavam ali de besta. Porque o problema era com Corá, né? Talvez Datã e Abirão era mais a chegada ali, os amigão dele, né? Mas os príncipes eleitos pelo povo, homens notáveis, foram influenciados e foram na onda. Foram na onda. E agora o que aconteceu? Esses homens foram influenciados, mas não inocentados. E Deus então os mata, os consome com fogo. Corá, Datã e Abirão, e suas famílias e tudo que tinha, o chão engoliu eles. E aqui Deus os consome com fogo. Isso não te assusta? O quanto seu coração tem desprezado a Deus? Não é? Não pense nas desculpas, pense em como vive desprezando o Senhor. Porque nessa hora a nossa mente, ela, sagaz como ela é e manchada pelo pecado, ela vai pensar nas desculpas. Ah, pastor, eu sou infeliz por causa disso aqui, eu sou insatisfeito por causa disso aqui. É porque o senhor não sabe o que eu estou passando, isso aqui e aquilo ali. Não pense nisso. Pense em como você vive desprezando o Senhor. Não pense nos seus compromissos que te impedem de servir melhor a Deus, de se dedicar ao seu reino, de ter um estilo de vida de servo, não somente aqui, mas onde você estiver. Não pense nas desculpas. Pense de forma quantitativa como o seu coração está desprezando o Senhor. Em como o seu coração não encontra deleite e satisfação nele. Por isso você não consegue servi-lo com alegria. Veja o que acontece agora, nos versos 36 a 40. Nesse momento, Corá e seus seguidores estão mortos. De forma assustadora, eles foram julgados. Mas a influência deles permanecia no meio do povo.
Então veja comigo aí o verso 41 a 49, dá um pulo para lá. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Não é irracional, não é o pecado? Como é que as pessoas viram Moisés falando, diz, ó, esses camaradas aí, se eles morrerem como morre qualquer homem, então Deus não está comigo. Mas se eles morrerem de um jeito aqui, inaudito, é porque Deus está comigo. O que acontece na hora? O chão se abre, eles são engolidos, certo? E o povo corre, está todo mundo correndo para não morrer, então estão lá vendo. E os príncipes são queimados, os 250. Então não tinha dúvida que Deus estava derramando o juízo contra essas pessoas, certo? No outro dia, a congregação se reúne e vão reclamar contra Moisés e contra Arão, porque foram eles que mataram o povo do Senhor. Quando eu leio, para mim, eu fico assim, não pode, não é? Eu fico, não é possível. Como é que a pessoa vê um evento assim? É a mesma coisa dizer que essa parede aqui é azul e você, não, ela é amarela. Eu fico, não, é azul. Tá aqui, é azul. Renan olhou assim. Já está acreditando. É loucura isso aqui, é um negócio assim maluco. Como o pecado, a insatisfação, como um povo influenciado, está perdido. Como é que eles presenciaram aquilo e agora estão dizendo, não, a culpa é de vocês. Vocês mataram o povo do Senhor, o bichinho bem bonzinho. É surreal. Mas o pecado faz isso. O pecado faz exatamente isso. Ele nos cega e nos engana de uma forma que nós não conseguimos ver o óbvio. O óbvio que está ali diante dos nossos olhos. Não conseguimos enxergar isso. Você já aconselhou uma moça ou um rapaz que vai casar com um descrente? Não é óbvio que vai dar muito errado? Não é? Mas a pessoa apaixonada, dominada pelo pecado, não consegue ver nada do que você vê. E eu poderia citar milhões de exemplos aqui, de como isso acontece conosco. Ficamos embrutecidos e irracionais. Não conseguimos ler a realidade. O pecado nos faz negar a realidade das coisas às vezes. Às vezes eu tenho que aconselhar alguém e dizer, está aqui, isso aqui é a realidade. O que está acontecendo aqui é a realidade. Não, isso que você está pensando não é real. Isso é uma mentira dentro da sua cabeça. Lembram de Asaf? Os ímpios só prosperam, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Está negando a realidade. A vida não é assim, a vida de um ímpio. Você nega a realidade. O pecado domina de tal forma que você chega a negar a realidade. É algo de fato maluco. Como o pecado, ele tem um poder destruidor. Ele acaba até com a nossa insanidade mental. Nos faz olhar para a realidade e negar a realidade. Um coração insatisfeito. Veja o quanto isso é perigoso.
Eles acabaram de ver o juízo de Deus. Às vezes eu vou aconselhar uma pessoa que foi por um caminho errado e quebrou a cara. Aí ela chega, pastor, eu estou pensando em fazer isso aqui, e é o mesmo caminho. Aí a minha primeira pergunta é, tu gosta de sofrer? É gostoso isso? Aí só que ele não consegue ver. Mas quer ir para o mesmo caminho. Todo mundo está dizendo, não vai dar certo. Você vai sofrer com isso, você vai quebrar a cara de novo. Mas a pessoa, até que chega alguns momentos que a pessoa se enche, né, de você, aí diz, a vida é minha, se eu quebrar a cara é minha, e eu vou, se quebrar, quebrei. O povo viu o que viu, e no outro dia eles distorcem a realidade, olham para aqueles que foram engolidos pelo juízo de Deus, dizem que esses dali eram o povo de Deus, e o culpado disso tudo, Moisés, é você e Arão. Moisés e Arão nem tinham poder para fazer isso. Não tem a menor lógica nisso. Mas veja o perigo de um coração insatisfeito, que contaminou Datã e Abirão, 250 príncipes e uma multidão. E mesmo eles estando mortos, a sua influência continuava viva, matando o povo de Deus. Entende o perigo disso? O quanto um coração insatisfeito é perigoso, o quanto ele tem um poder terrível de atrair a ira de Deus, destruir famílias, igrejas, um povo inteiro, uma vida, e tornar as pessoas cegas e malucas. Tudo isso começou com um homem que não queria fazer ou realizar o trabalho que ele tinha recebido de Deus. Tudo isso começou com um homem que não gostou da função que Deus deu para ele, que não gostou do trabalho que Deus deu para ele. Parece uma coisa simples, né? Coisa tão boba. Poxa, o cara só não gostou daquela função. Mas aí você vai ver um povo sendo destruído. Quase 2 milhões de pessoas, por causa de um homem insatisfeito. Então, verso 42 diz, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Essa é a segunda vez que Deus diz, sai do meio deles, porque eu vou matar todos eles. Se afasta deles, porque eu vou matar todos eles. No primeiro momento, Moisés então clama ao Senhor e diz, Senhor, o Senhor vai matar todo um povo por causa do pecado de um homem. E aí então Deus manda separar só eles, mata eles e os juízes. E agora que eles já estão mortos, Deus então vai matar todo o resto do povo. E novamente, Moisés e Arão clamam ao Senhor para que essas pessoas sejam poupadas. Então o que acontece aqui? Disse Moisés a Arão, verso 46, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação, sacrifício, né, por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo.
deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. O coração insatisfeito de um homem destruiu a vida dele, a vida de Datã e Abirão, seus familiares, a vida de 250 príncipes e 14.700 pessoas. Foram todos influenciados por esse homem e tiveram o trágico fim de experimentarem a ira de Deus. Aí eu te pergunto, você está brincando com Deus? Você está conduzindo sua vida assim? Como que você encara esse Deus? Após ouvir tudo isso sobre Ele, de como Ele encara o pecado de um coração que o despreza, de como a influência de um homem, por aqueles que seguiram seus passos, não foram poupados. Você não pode olhar para isso e não tremer e temer diante de Deus. Não, meus irmãos, não podemos continuar essa vida sem levar Deus a sério. Não podemos brincar de servir a Deus. Não podemos aceitar um coração insatisfeito com o Senhor. Não fique tentando culpar as pessoas, as coisas. Veja, quando eu li esse texto, e pensando nele no seu final, me veio à mente algo que me chamou muita atenção. Em dois momentos em que Deus disse que vai destruir esse povo, aqueles que eram o mediador, Moisés e Arão, clamam a Deus por esse povo, se põem na brecha, se colocam entre a ira de Deus e esse povo. Deus diz: saiam do meio deles que eu vou destruí-los. No primeiro momento, eles clamam a Deus para que Deus os salve, não aplicando a sua justiça em todos eles por causa do pecado de um homem. No segundo momento, eles se prostram, eles não saem correndo. Eles se prostram ali, e Moisés manda Arão fazer expiação urgentemente para que a praga cesse. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de Jesus Cristo. Arão e Moisés eram os rejeitados. Eram os mediadores que não eram aceitos. A confusão toda era por causa deles. Nós não queremos você. Só que intimidade nós não queremos Deus. Não aceitamos o jeito como Ele decide. É como Deus diz para Samuel: não, eles não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a mim. E Deus diz isso em outro momento para Moisés também: não, a reclamação deles não é com você, Moisés, é contra mim. Sempre intimidade é contra o Senhor. E o que é interessante é que a postura e a atitude de Moisés e Arão aponta para Cristo, porque é exatamente isso que Cristo faz, ao ser rejeitado por nós, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que enquanto o nosso coração insatisfeito o rejeita, Ele se sacrifica por nós, para aplacar a ira do Deus que o nosso coração insatisfeito despreza. Você tem noção disso? O seu coração rejeita Cristo. O que Cristo faz?
Ele não sai do meio para Deus destruir você. Ele se põe na frente para receber a ira de Deus, do Deus que você despreza. É dessa forma que Jesus Cristo nos ama. É dessa forma que Ele te ama. Alguém te ama assim? Que não precisa de você, que você não vai agregar nada à vida dele. E Ele vai, por um ato de rebeldia sua, por você merecer o juízo, Ele vai lá na frente e diz: eu recebo no lugar dele. Eu fiquei pensando nos homens, nos soldados que pregaram Cristo na cruz. Aqueles homens com ódio daquele Cristo, daquele homem, e eles pregando ali, uma atitude revelando desprezo a Deus. E Cristo está ali também morrendo por aquele homem que segurava o martelo. Você que está aqui essa noite, viveu uma vida inteira desprezando o Senhor. A ira de Deus está apontada para você. Mas assim como Moisés e Arão correram para salvar o povo, Jesus Cristo correu para a cruz para salvar você. Por quê? Porque você é bonzinho, você é legal? Não. Você despreza a Deus. Porque Ele te ama. Você nunca vai ser amado assim por ninguém. Ele te ama dessa forma. Quando nós merecíamos o juízo de Deus, Jesus correu, abriu os braços, nos colocou atrás dele. Imagine Deus dizendo: eu vou destruí-los. Ele vai para a cruz. Ele toma o lugar do réu na cadeira que seria condenado por amor. Então os crentes aqui essa noite não podem olhar para Jesus e não olhar para Ele como a coisa mais preciosa da sua vida. Porque nada e ninguém vai te amar como Ele amou. Nada e ninguém é capaz de sacrificar por você como Ele sacrificou. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso tudo. Ele é o anseio da nossa alma. Ele é aquele que eu pego tudo que tenho e sou e deposito aos pés dele. Sabe por quê? Porque Ele me basta. Porque Ele é suficiente. Como Paulo diria, eu considero tudo. Tudo que eu possuí, tudo que eu conquistei, eu desprezo agora por Cristo. Eu achei o tesouro mais precioso. Como aquela mulher que tinha um perfume caríssimo e quando ela encontra Cristo, ela o derrama nos pés dele. Por quê? Porque ela faz isso? Porque essa loucura de amor? Porque ela entendeu quem é Cristo. O que Ele significa. O que Ele é para mim, o que Ele é para você. O quanto nós o amamos. Como que o nosso coração bate por Ele. Pelo seu reino, pela sua obra. Não se trata de coisas, de pessoas, do que eu quero ou não quero. Se trata da minha afeição por Ele. E isso define o meu comportamento com coisas e pessoas. Então não tente tratar lá. Trate aqui dentro. Não tente se tornar um religioso mudando. Não. É aqui dentro. Quando Ele ganhar seu coração, você vai olhar para Ele e Ele vai ser a coisa mais preciosa da sua vida. Você vai ser capaz de morrer por Ele sem piscar os olhos. O mundo pode estar ruindo sobre você. Você vai se agarrar com Ele em lágrimas. E descansar nos braços dEle. Porque Ele é seu tudo. Todas as riquezas da vida se encontram nele. Estão escondidas nele. E somente Ele pode satisfazer plenamente o nosso coração.
Se você tem Cristo, você tem tudo. Hoje nós cantamos aqui. Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia. O amor só conheci em canções. Mas agora não, eu conheço o verdadeiro e perfeito amor. O amor que lança fora todo medo, inclusive do juízo de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Meu coração agora encontra paz nele, satisfação nele. Eu estou aqui hoje porque o meu coração foi mudado, transformado. Isso não é incrível? Eu sei que alguns de vocês estão aqui e não são cristãos. E vocês queriam muito ter um coração assim. Clame a Ele que Ele lhe dá. E você que já tem esse coração, deixa eu dizer, não te falta nada. Acredite nisso. Não te falta nada, você tem tudo. Você é a pessoa mais feliz da face da terra. Alguém disse assim, se eu lhe der 10 milhões. Aí a pessoa disse, como é que você acorda amanhã? Ah, muito feliz. Muito feliz porque eu vou ter 10 milhões. Aí ela perguntou, e se você não acordar? Isso aí não vai ter sentido nenhum. E o que vale mais, 10 milhões ou acordar amanhã? A pessoa respondeu o quê? Acordar. Aí ela vai dizer assim, por que você não acorda feliz? Se acordar, vale mais do que 10 milhões. Entendeu o raciocínio? Isso é se tratando de dinheiro. Agora, nós temos o maior tesouro. Foi nos dado de graça. Não, nós não fomos atrás. A soberana vontade de Deus decidiu, esse, eu vou colocar fé no coração deles, eu vou mudar a vontade do coração deles, eles sentirão prazer em mim, serão satisfeitos em mim. Então nós podemos chorar sim, as dores da vida sim, mas nunca esqueça dessa verdade, você tem Jesus Cristo. E Ele é suficiente para você. Tudo pode dar errado aqui, irmãos. Tudo. A minha vida pode mudar hoje uma vida bem legalzinha e virar uma verdadeira bagunça amanhã. Mas se eu tiver Jesus, não importa como minha vida vai terminar aqui. Porque eu sei que aqui não é o fim dela. Se eu tiver Jesus, eu estou seguro. Eu estou escondido nele, nas mãos de Deus. Isso tem que encher teu coração de paz. Isso tem que te fazer satisfeito. Porque você está seguro nele. E um dia quando tudo ruir, quando o mundo estiver em chamas, quando as pessoas estiverem gritando desesperadas, nós estaremos guardados no Senhor. E só aqueles que têm Jesus Cristo podem ter esse tipo de paz. O dia de amanhã não nos assusta. A morte não nos assusta. Uma crise global, a terceira guerra mundial. O meu Cristo está no trono, sentado, e prometeu que viria buscar a sua igreja, o povo que Ele salvou com o seu sangue. Somente o povo de Deus tem essa promessa, somente o povo de Deus tem essa paz, essa segurança. Então, não deixe o seu coração te enganar. Quando ele estiver triste, faz como o salmista. Se alegra, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O meu Deus e meu auxílio. Amém? Vamos orar. Ó Deus, guarda o nosso coração de vivermos insatisfeitos em Ti.
É uma grande luta devido ao pecado que ainda habita em nós. E infelizmente não são poucas as vezes em que nos perdemos nessa caminhada. As dores da vida, os problemas, as dificuldades, às vezes nos faz esquecer quem o Senhor é, ou torna a nossa visão turva. Nos ajuda sempre a olhar para a cruz e nos agarrar a Ti. Essa é a nossa esperança. Ajuda para que olhemos para o Senhor como a coisa mais preciosa da nossa vida, o que de fato o Senhor é. Ajuda o nosso coração a ser visitado essa noite com temor e tremor diante do texto que nós lemos. Visita aqueles irmãos que estão vivendo relaxadamente, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Que o Senhor possa visitá-los com arrependimento, e eles possam então te servir com ousadia, intrepidez, felizes e satisfeitos no Senhor. Faz isso na tua igreja, Deus. No nome de Cristo nós te oramos. Amém.